Daniel, Claro. a gente pode pensar o perdão como uma forma de memória cristã? Como uma forma de? De memória cristã. Sim, Penso sim, que quando a gente perdoa, a gente tem que lembrar do sacrifício que Jesus fez, que Deus fez, sim, sim. e lembrar do amor dele o tempo inteiro, né? E o quão a Claro, gente tem que se tornar humilde para poder se abdicar do nosso orgulho, igual você mesmo pôs, sim. para poder perdoar o outro. Eu preciso me pôr na posição de estar digno de receber o perdão de Deus. E Sim, eu só consigo isso reconhecendo a minha miséria. sim, igual você já citou, é uma tríade, né? Você perdoa o outro e se conecta com Deus, para É isso, poder receber o perdão de Deus, né? exato. Essa equação é a equação que fortalece o reino de Deus. Porque o Sim, corpo se fortalece, a igreja se fortalece como corpo, porque as desuniões se... Ora, o que é o cisma protestante? O que é o cisma ortodoxo? São todos os processos de desmembramento do corpo, de desunião, de comunhão não perfeita. Por causa de vaidade, por causa de orgulho, em alguns casos o erro do outro lado, em outros casos o erro do nosso lado, mas a discussão não é essa. A discussão é, o efeito final é a desunião. A desunião que enfraquece o corpo, que enfraquece o reino. Então, sim, se a gente hoje o perdão é pensar. absolutamente fundamental. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu queria ter uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Como se alcançava o perdão no Velho Testamento e a diferença do Novo Testamento? Cris, eu estou entendendo que você está querendo uma comparação, teu sinal falhou um pouquinho, mas é entre o perdão no Velho Testamento e o perdão no Novo Testamento, né? Exato. O perdão no Velho Testamento, ele é quase que um perdão vinculado à justiça, né? Porque nós estamos falando ali do olho por olho e do dente por dente. No Velho Testamento, o perdão se conquista pela reposição, pela reparação material e concreta do mal. É claro que não é só isso, mas a sociedade judaica, vinculada à lei, entendia a lei como objeto de regulação do perdão, e essa lei tinha muito do conceito de esta vida. Vamos lembrar que não tinha vida eterna, nada disso. Essa vida, e Javé interferindo nessa vida e regulando as relações humanas nessa vida. Portanto, você me roubou 2 coelhos, me devolva 2 coelhos e eu te perdoo. O que Cristo faz é o justo pelo injusto. É o santo pelo pecador. Ele acabou com a paridade do perdão. Não é mais 2 coelhos para 2 coelhos e 2 pombinhas para 2 pombinhas. É o Deus pelo lixo, pela carne pecadora, sem nada em troca. É completamente reposicionado o conceito de perdão. E é por isso que o perdão é infinito. Agora, Deus é aquele que perdoa, mas Deus continua sendo aquele que simboliza justiça e amor juntos. E se você não tiver temor pela justiça, por conta da justiça, você vai estar o tempo todo agredindo e ofendendo a Deus. E Deus até é infinito em seu processo de amor para perdoar. Mas precisa ver se o seu arrependimento é verdadeiro e real. E ele conhece o seu coração, o meu coração, melhor do que a gente mesmo. Portanto, qual é o problema hoje em relação à relação com Deus? É menos o perdão e mais o temor. Como as pessoas perderam o temor de Deus, elas repetem e vivem em pecado repetido, porque simplesmente pensam que não vai ter punição. E no final do dia, se for ter, como Deus é amor, ele perdoa, né? Então você tem uma prostituição do conceito justiça, amor e perdão. Porque o perdão é a moeda que alinha amor e justiça. Sim. Agora, não adianta eu partir do pressuposto que Deus é amor e vai me perdoar para sempre, porque esse não é o jeito que ele nos ensinou. Ele Eu acho pode assim que perdoar infinitas vezes, mas a nossa contrição tem que ser verdadeira, o arrependimento e a confissão tem que ser verdadeiros. devemos praticar o perdão todo dia para lapidar nossos corações.
É um processo de aprendizado. O perdão é uma virtude. O ato de perdoar é uma virtude. E como toda virtude, ela tem que ser exercida dia a dia. Entendi. É simples Sim. assim. Daniel, aproveitando, você acredita que o perdão divino apenas pode ser concedido através de uma confissão ou no juízo final, por exemplo, ou somente pelo nosso arrependimento mesmo em vida, a gente pode receber esse perdão divino também? Olha só. Primeiro, Deus pode qualquer coisa. Ele é onipotente. Então ele pode perdoar quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas eu não posso partir desse pressuposto para conduzir a minha vida. Por quê? Porque eu não sei se eu me encaixo nisso. Então o que eu tenho que fazer? Atuar conforme Deus encarnado me mostrou o que Deus Pai gosta, espera e valoriza. E Deus encarnado, que é Jesus Cristo, me deixou os sacramentos. Aliás, hoje, a leitura de hoje, que é a oração sacerdotal de despedida de Jesus na homilia, em João, leiam lá, que é uma leitura maravilhosa. É uma passagem espetacular, é João 17. Acho que é 17, não tenho certeza, mas acho que é. Jesus está subindo aos céus e está explicando para os discípulos o que é a vida eterna. A vida eterna é conhecer ao Pai e viver em seu amor. Conhecer o Filho, saber que o Filho procede do Pai e que ele volta para o Pai, da onde ele veio. Ali ele está dizendo tudo. Nesse mesmo dia, nesse mesmo discurso, ele institui os sacramentos. O sacramento do batismo, o sacramento da comunhão, que ele já havia instituído ali na última ceia. O sacramento do batismo, vamos lembrar, ele já existia, um sacramento, inclusive Cristo foi batizado, mas os sacramentos, eles são transformados em sacramentos que materializam Cristo na terra. Então, os 7 sacramentos da igreja são a forma de relação que você vai passar a ter com Jesus de agora até a volta dele, no período da graça, no tempo da igreja. Então, no tempo da igreja, que é depois da ascensão de Jesus, a nossa relação com Jesus é via sacramentos. É claro que é via oração, é claro que é via a permanência, mas eu tenho instrumentos concretos que ele me deixou. A comunhão no domingo do corpo e do sangue verdadeiros dele, e não só uma memória da última ceia. O processo canibal, corpo e sangue, o batismo, o crisma, a extrema-unção e a confissão. A confissão ao sacerdote é um sacramento. Isso quer dizer que se eu não confessar, eu vou direto para o inferno? Deus pode tudo. Mas Deus também mandou o filho dele. E o filho dele, que é Deus, segunda pessoa da Trindade, deixou os sacramentos. Por que é que eu vou me protestantizar, partir do pressuposto que basta eu ter uma relação direta com Deus, sem corpo, sem igreja, sem tradição e magistério, porque eu julgo que a minha forma de interagir com Deus é perfeita e será suficiente. Isso é orgulho. Eu prefiro me submeter humildemente ao sacramento que meu Deus me legou. E que, no fundo, é um benefício. No fundo, é uma vantagem. É uma vitória. Portanto, eu dizer para você que quem não confessa a Deus vai para o inferno é orgulho, vaidade e absurdidade da minha parte, porque quem condena qualquer pessoa ao inferno é Deus. Deus faz o que quiser, salva quem quiser. Ao mesmo tempo, eu ter sinais concretos do amor dele por mim, traduzido em sacramentos, deixados pelo Filho dele, objetivamente, como sinais vivos de sua presença, e que recheiam o serviço da igreja, e simplesmente dizer, não quero, porque a minha relação direta é suficiente, também me parece orgulho e vaidade. Portanto, eu prefiro a via concreta da obediência. Aí você vai falar, bom, mas você está obedecendo a igreja e não a Deus. Pois é, essa equação é uma equação fácil de resolver. Todo mundo que diz
que tem uma relação direta com Deus e que não quer ter relação direta pela igreja, está pulando Jesus Cristo. Está transformando Jesus em irrelevante. Por quê? Porque se Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo místico de Cristo, é via igreja que eu estou em Cristo. Porque a igreja é Cristo. Não o todo de Cristo, porque ele é o cabeça, mas na outra metáfora, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E do casamento de ambos é que vem os frutos, que somos nós, os filhos na fé convertidos. Eu jogar essa fora, a igreja, partindo do pressuposto que a minha relação direta é suficiente, me parece, no mínimo, irresponsável, se não desobediente e ato de vaidade e orgulho. Sim. Aí você vai falar para mim, mas tá cheio de padre que não sei o quê, o padre que você confessa é pecador. João Batista era pecador, ainda que tivesse recebido a graça salvífica no ventre, mas batizou Jesus, um monte de gente pecadora batizou. A beleza do sacramento é que, como ele é um sinal visível de Cristo, ele não depende da santidade de quem o ministra. O sacramento depende de quem é o sacramento. Quem é o dono do sacramento. Quem representa o sacramento. Não faz diferença se o padre que você está confessando é pecador ou não. Porque ele não é Jesus ali. Ele é só o caminho que leva a Deus. E nesse aspecto ele faz o papel de Jesus. E, portanto, se ele faz o papel de Jesus, não faz diferença se ele é o Antônio Bento da Silva pecador. Porque ele está ali em papel de exercer sacramento que é Cristo na terra. É a mesma coisa que o padre que dá comunhão ser um pecador, não faz diferença. Aliás, se você estiver num avião, o avião cair, e uma pessoa te pedir para você batizar, você pode batizar essa pessoa. Mesmo sem ser freira, sem ser padre. Alguns sacramentos, inclusive os leigos podem fazer, como o batismo numa situação de desespero dessa. Por quê? Porque não é a sua santidade que salva. É o sacramento em si. É isso que as pessoas não entendem, especialmente os cristãos não católicos. O sacramento não é uma memória. Ele é salvífico em si. Ele independe da pessoa. Quando eu comungo o corpo e o Cristo, é Cristo inteiro. Corpo, alma, divindade. Corpo, alma, espírito e divindade inteiro. Então, Samara, respondendo objetivamente à pergunta, eu divaguei um pouco para falar de sacramentos. Eu não sou maior do que o meu Senhor. E o meu Senhor está materializado no sacramento conforme Ele mesmo definiu. Portanto, o meu único papel é aceitar e obedecer.